Boa tarde, crianças! E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Hoje, dia 16/3, nós vamos fazer atividade de língua portuguesa no livro didático, tá bom? Então, esse primeiro momento, como eu disse, nós vamos fazer atividades de língua portuguesa. E o segundo momento, tá bom? É outra disciplina. Então, a partir das 3 horas, a professora envia outra aula. Então, vocês vão ter, sempre 2 aulas para fazer durante o dia, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou explicar o conteúdo para vocês da aula de hoje. Então, nós vamos falar um pouquinho da ordem alfabética. Vocês, já fizeram bastante atividades. Tô vendo que vocês estão se saindo muito bem em relação à ordem alfabética, tá? Mas, tem mais alguns elementos dentro da ordem alfabética que vocês precisam aprender, tá bom? Então, é isso que nós vamos aprender hoje. Então, aqui está o alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z, tá? E para que serve a ordem alfabética? Para que serve a ordem alfabética? Vocês sabem? Por que a gente utiliza a ordem alfabética? Bom, o alfabeto ele já, ele vem, nos livros, nos cartazes, ele já vem organizado na sua ordem, e nós usamos a ordem alfabética para organizar, listas, nomes, enfim, para ficar mais organizado, aquilo que a gente quer escrever em uma lista, por exemplo. Aqui eu tenho a ordem alfabética mais básica, que é olhando a primeira letra, pela letra inicial. É a mais básica de todas, a mais fácil de todas, vamos dizer assim. Eu tenho uma lista, nessa lista, cada palavra começa com uma letra diferente e eu organizo olhando para a primeira letra. Então, aqui eu tenho o seguinte grupo de palavras: calo, tapete, juro, Maria, alicate e zizi, tá? Eu preciso organizar essas palavras em ordem alfabética. Então, se eu não sei decor o alfabeto, eu vou consultar. Então, a primeira letra é A. Tem algum que começa com A? Tem. Qual é? Alicate. Eu vou olhar a primeira letra, alicate. Depois com B. Tem alguma com B? Não. Então, eu vou para a próxima. Com C. Tem com C? Tem. Calo. Então, ela que vem a próxima. Depois eu vou pro D. Tem o D? Não. Tem o E? Não. Tem o F? Não. Tem o G? Não. Tem o H? Não. Tem o I? Não. Tem o J? Tenho. Olha lá, juro, Muito bem. Então, nós paramos no J. Então, vamos continuar. Tem com K? Não. Tem com L? Não. Tem com M? Tem. Maria. Então, vamos pôr com M. Continuando. Tem com N? Não. Tem com O? Não. P? Não. Tem com Q? Não. Tem com R? Não. Tem com S? Não. Tem com T? Tenho. Tapete. Então, próximo é tapete. E aí sobrou, Se eu fui marcando aqui, eu sei que sobrou só uma, que é zizi, que é a próxima, Não tem com U, não tem com V, não tem com W, nem com X, nem com Y, e a última é com Z, Organizei olhando para a primeira letra, que foi escrita as palavras. Tá, mas e se eu estou organizando uma lista e as letras iniciais forem iguais? E daí? O que eu tenho que fazer? Bom, aí eu vou
para a segunda letra. Olha lá, olha essa atividade que eu fiz aqui, ó. Eu tenho aqui lero, lupa, lili e lata. Todas começam com L. O que eu fiz? Eu organizei a partir da segunda letra. Então, olha só, lata veio primeiro, porque a segunda é com A. Lero é a segunda, porque veio com E. Lili é a terceira, porque o I vem depois. E lupa, por último, porque o U vem por último. Então, aqui eu coloquei com vogais, né? Ó, só as vogais, só para vocês entenderem. Então, ó, as vogais são A, E, I, O, U, né? Então, a gente fez lá na sequência, ó. Primeiro, a segunda letra, que é a A, depois o E, depois o I e depois o U. Então, quando eu tenho um grupo de palavras, tá? Com letras iniciais iguais, eu olho a segunda letra. Olha esse segundo exemplo que eu fiz aqui, tá? Aqui eu já não pus só vogais, ó. Aqui tem prato, pele, pluma e pato, tá? Todas começam com P, mas a segunda letra, ó, são variadas. Aqui é R, aqui é o E, aqui é o L e aqui é o A. Qual que vem primeiro? O A. Muito bem. Lá no alfabeto, depois do A, qual que vem primeiro? O R, o E ou o L? O E. Então, pele. Depois do E, qual que vem primeiro? O L ou o R? O L. Então, é pluma. E por último, o R, que é o prato. Então, quando a primeira letra é igual, nós vamos considerar a segunda para organizar em ordem alfabética, tá bom? Então, essa é o conteúdo de hoje que vocês vão, né? A atividade que vocês vão fazer é com esse conteúdo, tá bem? Então, lá no livro didático, vocês vão fazer a página 254, o exercício 1. Nomes fora da ordem, tá? Escreva os nomes em ordem alfabética. Todos começam com D. O que você vai fazer? Você vai olhar a segunda. Ó, aqui tem uma dica. Circule aqui embaixo, ó, a letra que vem depois do D. Então, ó, o E, o A, o U, o O e o I. Tudo vogal. Então, é fácil. Você vai organizar qual que vem primeiro, depois, né? Então, você vai seguir lá a ordem das vogais, né? Aqui tá fácil. Depois, na página 255, você vai organizar aqui no número 2, tá? Deixa eu ver. 2 mesmo. Escreva os nomes em ordem alfabética. Aqui, ó, você tem, né, várias palavras, tá? E vai ter também nomes que começam com a mesma letra. Você vai seguir da mesma forma que a gente aprendeu. Você vai lá no A, tem com A, tem com E, tem com B, desculpa, tem com C, tem com D, tem com E, tem com F, né? E aí você vai começar a organizar. A hora que chegar naquelas palavras com as letras iguais, você vai olhar o quê? A segunda. Ah, professora, mas aqui eu tenho um problema. Eu tenho Jane e tenho Janete. E daí? Qual que eu vou pôr primeiro, né? Bom, você vai olhar a segunda, é igual. Então, você vai para a terceira. Ó, a terceira. Ah, e a terceira é igual. Então, você vai para a quarta. Ó, para a quarta, né? Ah, e a quarta é igual. Você vai para a quinta. Opa, aqui não tem quinta. Então, essa é primeiro, porque ela não tem mais. Ela é menor, ó, ela acaba aqui no E, né? E essa já vem no T. Então, você vai colocar primeiro essa, depois essa. Então, veja bem, você sempre vai organizar, quando a primeira letra é igual, você vai olhar a próxima. Mas se a próxima letra for igual, você vai para a próxima, né? Então, a regra, ela serve
né? Não só para a segunda letra, mas para a terceira, para a quarta, quando as letras forem iguais. Então, a primeira é igual, vai para a segunda. A primeira e a segunda é igual, vai olhar na terceira, tá bom? E assim por diante. O 3, escreva os nomes do quadro em ordem alfabética. Então, aqui, ó, todos começam com O. Então, você vai olhar o quê? A segunda, né? Então, você vai olhar a segunda, tá? Ó, aqui tá aqui, ó, circule no quadro a letra depois do O, a dica, né? Se a segunda é igual, você vai para a terceira, né? E assim a gente vai organizar os nomes, tá bom? Então, só para vocês recordarem, né? Então, quando as letras, né, a gente usa a ordem alfabética para organizar uma lista de nomes, por exemplo. Igual a lista de chamada, é por ordem alfabética. Se tem 3 alunos que começam com A, nós vamos olhar a segunda letra. Por exemplo, só que aí, professora, eu tenho 3 Ana na minha sala. Vamos supor, Ana Beatriz, Ana Júlia e Ana Maria. Então, eu vou olhar o quê? O Ana é tudo igual. Eu vou olhar o segundo nome, ó, Ana Beatriz. Começa com B. Então, é a primeira. Ana Júlia, né? Então, Ana Júlia ou Ana Maria? Qual que vem depois? O J, então é Ana Júlia. E depois a Ana Maria, né? Então, a ordem alfabética é simples, né? A gente elimina as letras iguais e vai para a próxima, para a gente poder organizar certinho, tá bom? Então, caprichem nas atividades, tá bom? Eu tô aguardando as fotos para confirmar a presença de vocês na aula de hoje. Lembrando que depois das 3 horas é outra aula, tá bom? Então, não fique enrolando muito para fazer as atividades, senão fica um monte de coisa para vocês fazerem, tá bom? Então, tô aqui, qualquer coisa, podem me chamar, tá? Que eu tiro dúvidas e ajudo vocês, tá joia? Beijinho, tchau, tchau!